E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa próxima aula, né, de eletricidade 2 aqui. Deixa eu arrumar aqui, o slide estava meio torto. Para essa nossa aula de eletricidade 2, né? Na aula passada a gente viu o circuito RC série. Nessa aula a gente vai ver o circuito RC paralelo, né, que é o outro jeito que a gente pode ligar esse cara. Vocês vão ver que essa aula é mais curta, não tem muito o que enrolar, porque está muito ligado com tudo que a gente já discutiu. Mas as fórmulas vão mudar um pouco, né? Então eu recomendo prestar atenção nos exemplos, né, para fazer a tarefa lá e qualquer coisa tirar dúvida comigo também lá na aula síncrona. Então esse é paralelo. Então vou deixar de novo esses dois slides aqui, né? Esse cara tá meio deslocado aqui. Só pra gente não esquecer, né? Então tem a parte lá que a resistência não altera o ângulo, né? Tá sempre alinhado com a tensão. O capacitor muda, né, 90 graus, né, a corrente adianta 90 graus, ou a impedância é para baixo, né, lembra? Menos 90 na impedância para baixo, e a corrente é adiantada, certo? E a gente precisa da reatância capacitiva, né? Então, de novo, reatância capacitiva, esse exemplinho aqui que eu falei lá com vocês, né? Então, precisa lembrar dessa formulazinha, que a gente vai usar isso no semestre inteiro, né, para calcular essa reatância capacitiva, que é 1 sobre 2πfc, né, frequência e capacitância, né? Beleza? Bem, só que, né, quando a gente estava lá falando em circuito série, né, a gente fazia aquela soma com o número complexo, né, da resistência com a reatância capacitiva, né? A gente fazia a parte real com a parte imaginária, né? Funcionava assim. Agora, a gente está falando de circuito paralelo, né? Como que a gente somava resistência em circuito paralelo, né? A gente fazia dessa forma aqui, né? Se eu quisesse a resistência total aqui dessas resistências, né, eu tinha que fazer 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? E quantas resistências eu tivesse, né? Se fosse só duas resistências, né, ia parar aqui, né? Ia ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então tem que fazer isso daqui. É a mesma coisa agora. Qual que é a diferença? É que agora a gente está falando de número complexo, né? Então, se eu quero pegar o módulo lá da minha impedância, né, é só fazer a mesma coisa que a gente usava no caso resistivo, só que agora como é módulo, né, eu tenho que fazer aquele negócio do quadrado. Então fica 1 sobre z ao quadrado, né? Esse aqui é aquele negócio do Pitágoras que a gente estava fazendo, né? Tirei Pitágoras disso aqui, né? Aqui, aqui e aqui, né? O z, que vai ser a soma dos dois, né, que é o total, a parte real mais a parte imaginária, né? Isso aqui é como se fosse todo mundo ao quadrado, né? Só que como 1 ao quadrado é 1, a gente só escreve 1, né? Então fica 1 sobre z ao quadrado igual a 1 sobre r ao quadrado mais 1 sobre xc ao quadrado. Então agora o que mudou? Todo mundo está invertido, mas a gente ainda tem que elevar ao quadrado, né? Ou se a gente isolar o z, né, que você for já colocar lá na calculadora, né, for escrever no papel para facilitar, né, aí depende de como cada um prefere, a gente pode escrever direto o z, né, porque aqui o z está embaixo, né, é bom lembrar disso, 1 sobre raiz de 1r ao quadrado mais 1xc ao quadrado. Então isso daqui é como fica o cálculo do módulo do z, né? Só o módulo dele. E como que é o ângulo? O ângulo tem aqui as três opções que eu trouxe, né? Tanto cosseno como cosseno e tangente, que eu falei que funcionava antes, também funciona agora. Só que, qual que é o negócio que a gente vê aqui? Agora, como está em paralelo, a gente tem o inverso aqui, né? Antes a gente fazia o xc pelo r. Agora a gente faz o r pelo xc, né? Só que a gente continua fazendo a mesma coisa. É só pegar o valor do r, né, dividir pelo xc aqui, e tirar o arco tangente. A única coisa que mudou é que se vocês olharem na aula passada, a gente fazia xc por r, agora a gente faz r por xc, né? Se quiser usar o módulo do z e o xc, ou o módulo do z e o r, né, todo mundo aqui calcula o mesmo ângulo do mesmo jeito, funciona igual. Inclusive vocês vão ver que no exercício do livro, eu acho que ele usa um desses dois, né, a gente vai ver ali. E aqui, eu prefiro usar a tangente, eu falei para vocês, porque daí eu posso calcular o ângulo sem precisar calcular o z antes, né? Se eu já tenho o r e o x, eu já calculo a tangente. Não preciso esperar o z. Bem, então vamos para o exemplo do livro. Então ele vai trabalhar com esse cara aqui. Então tem ali a fonte, essa resistência de 10K e esse capacitorzinho de 0,1 micro aqui. Então ele vai calcular a reatância capacitiva, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, não tem como fugir disso, fazer 1 sobre 2πfc. Né? Então 2π vezes 60, que é a frequência,
vezes 0,1 vezes 10 a menos 6, né? Por quê? Porque é 0,1 microfarad. Não pode esquecer da unidade. Se esquecer, o cálculo vai dar errado. Então ele multiplica aqui e a gente chega em 26,53 K ohms, né? Lembrando que o K aqui é 10 a terceira, né? Então 26,53 K ohms, o XC. Daí ele calcula a impedância, né? Usando aquela formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então fica 1 dividido por 1 R ao quadrado mais 1 XC ao quadrado. Então fica 1, né? Raiz de todo mundo, de 1. Aqui o valor do resistor, 10K, né? 10 vezes 10 a terceira, né? Vou voltar no circuitinho, ó, 10K, né? 10K é 10 vezes 10 a terceira. E aqui o valor da reatância capacitiva, né? Que a gente acabou de calcular, 26,53 vezes 10 a terceira. Lembrando aqui os dois ao quadrado, né? Então, tira o quadrado desses caras, faz essa soma aqui desses números que vai dar horrível, que vocês vão ver, tira a raiz e depois inverte. Aqui, o grande negócio é não errar a conta. Então, não erra a conta que vai dar certo. A fórmula é simples. O problema é que tem um monte de coisa inversa aqui e isso atrapalha. Então, presta atenção quando estiver fazendo a conta. Então, ele calcula e o Z dá 9,36K aqui, né? Só um minuto. Bem, então, aqui dá isso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai calcular, né, a corrente total e depois a corrente em cada um dos nossos componentes, né? Por quê? E de nosso exemplo também vou falar disso. Porque aqui tá em paralelo, né? Então, aqui, essa tensão de 100 volts, ângulo zero, né, que a gente sabe já aqui da fonte, ela está sendo aplicada nesses dois caras, né? Essa tensão é a mesma aqui, né? Não interessa se é o resistor ou se é um capacitor. É 100 volts, ângulo zero sendo aplicado ali, né? Porque está em paralelo. Então é a mesma tensão, não tem como fugir, né? Essa tensão da fonte é a tensão que está em cima desses caras. O que muda agora é a corrente, né? Então eu tenho uma corrente total que vai sair dessa fonte e tem duas correntes que vão vir, né, para o resistor e para o capacitor, certo? E aí sim essa corrente vai ter aquela defasagem, né? No resistor vai ser uma corrente totalmente real, né, no plano real, e no capacitor vai ser uma corrente, né, para baixo. Vai ser uma corrente, desculpa, vai ser uma corrente que, como a impedância do capacitor é para baixo, né, vai ser uma corrente adiantada de 90 graus, né? Então vamos ver isso. Então, ele calcula a corrente eficaz, né, que é o total do circuito, certo? Então ele faz V por Z, né? Lembrando de novo, lei de Ohm, né? V igual a ZI, né? A gente já usou na outra aula, né? Que vem lá do V igual a RI, né? Só que agora em vez de R a gente usa Z, né? Então V igual a ZI, se eu quero I, é V dividido por Z. Então é 100 da fonte dividido pelo Z que a gente acabou de calcular, 9,36K. Isso dá 10,7 mA. Isso aqui é a corrente total do circuito, é a corrente que está saindo da fonte. E agora ele vai calcular nos dois componentes. Como que faz isso? Lei de Ohm de novo, né? Então, pro resistor, né? Pro resistor é V igual a RI, ou seja, I é V dividido por R. O V é a tensão da fonte, não muda. O R a gente já sabe, né? 10 a terceira. Então, é só fazer essa divisão, dá 10 mA. E pro capacitor? Pro capacitor é a mesma coisa. Qual que é a impedância do capacitor? É o XC, é a reatância capacitiva, né? A reatância capacitiva é exatamente isso. É a resistência que o capacitor tem à passagem de corrente. Então, no caso do capacitor, é só fazer V dividido por XC, certo? Então, 100 dividido por 26,53, 10 a terceira, que dá 3,8 mA. E aqui, de novo, se a gente pegar esse valor do capacitor e somar direto com o valor da resistência, não vai dar o valor da corrente aqui. Por quê? Porque essa corrente aqui tá só no plano real, tá só no resistor, e essa corrente aqui, que é aquela corrente adiantada de 90 graus que tá só em cima do capacitor, né? Então você não pode só somar uma com a outra, porque elas estão em planos diferentes, né? Se eu for somar, tem que fazer aquela soma de número complexo. Então a gente não vai fazer isso, mas só para entender. Então, é por isso que quando a gente olhar 3,8 e 10, né, a soma deles não dá 10,7, né, que é o valor da corrente total. Porque essa corrente aqui tem uma defasagem entre, né, 0 e 90, porque está entre o resistor e o capacitor, né? Só que no resistor é 0, né, é real, e no capacitor a corrente está adiantada em 90 graus. Beleza? E a última coisa que ele faz aqui é calcular o ângulo dessa defasagem, né, dessa defasagem da corrente. Ou da própria impedância também, né? Lembrando que na impedância ia ser negativo, na corrente ia ser positivo, né? Por quê?
porque a impedância do capacitor está para baixo do plano real. Na corrente, a corrente fica para cima. Então ele usa o seno aqui, né, só para mostrar, então ele faz arcosseno, né, e aí é essa fórmula aqui, né, seno de θ é zxc, então ele usa, né, seno de zxc, ele tira o arcosseno disso daqui e chega em 20,07. Mas, né, a gente podia usar o R e o XC, né, com essa fórmula aqui, R dividido por XC, que ia dar o mesmo valor aqui. Né. Então vou até fazer isso, né. Da outra vez acho que eu também fiz, né. Então, pus a tela, vou pegar a calculadora aqui, só para a gente ver que funciona. Né. Então, qual que é a fórmula? É R por XC. Né. Quanto que é o R? É 10K. Né. Então eu vou colocar só 10, porque eu vou cortar os dois K, o K do resistor e o K do capacitor, né? Porque os dois é K, um é 10K e o outro é 26,53K. Então é 10 dividido, né, por 26,53K. Então dividido por 26,53. Então dá esse valor aqui de tangente, certo? E agora a gente tira o arco tangente e vamos ver se bate com esse valor. Né? Então trigonometria, clico no segundo, tangente a menos 1. Então deu ali, ó, 20,65, né, que se arredondar é 20,7. Então dá para resolver com qualquer uma das fórmulas. Bem, o último exemplo, né, é um exemplo do meu aqui, mas é a mesma ideia, não tem como fugir. Circuito RC. Né? Então a fonte é 220, a frequência agora é 1 kHz, né, então é 1000 Hz. O capacitor é de 100 nano e a resistência é de 4,7 kΩ aqui. Né? Então a primeira coisa que eu faço, calcular a reatância capacitiva, né? 2 vezes π vezes F vezes C. Deixa eu só ver se ainda está gravando. Opa, esqueci de mudar para o slide, vocês estavam vendo só a tela. Né? Voltei aqui para o slide. Então 2 vezes π vezes a frequência, que é 1000, né? 1K, né? 1 kHz, é 1 vezes 10 a terceira, né? Então 10 a terceira é 1000, vezes 100 vezes 10 a nona. Menos 9, né? Desculpa, 10 a menos 9. Se eu calcular isso daqui, vou chegar que a minha reatância capacitiva é 1,6, né? Ângulo menos 90, né? K ohm. Então aqui é ou é 1,6K ou 1.600 ohms, né? Tanto faz aqui. Agora eu vou calcular o Z e o ângulo. Então o Z aplico essa formulazinha, né? Que vira isso daqui. Faço, né, 1 dividido por 4.700, né? Que é esse cara, 4.700, o resistor, ou 4,7K. E o XC, né, que é 1,6K, né, ou 1.600. Coloco aqui. Se eu calcular, eu vou chegar nesse valor. Quando eu faço a divisão, dá 1,5K. Ou seja, o Z total é 1,5K ohms. E a defasagem? Né? A defasagem da impedância aqui nesse caso. Né? A defasagem da impedância vai ser R sobre XC. Né? Tangente aqui de θ vai ser o valor do R, né? 4.700, né? 4,7K, dividido por 1.600, que é o valor da minha reatância capacitiva, né? 1,6K. Né? Isso dá, a tangente dá 2,93. Só que, né, como a gente está falando de um capacitor, né, eu falo que esse ângulo aqui é negativo. Né? Nesse caso aqui, eu estou falando que o ângulo da impedância é negativo porque eu estou calculando a impedância. Lá no circuito do livro, né, nesse exemplo do livro, que ele faz positivo, ele está falando da defasagem da corrente. É que aqui ele não explica direito. Né? Aqui ele está positivo porque é a defasagem da corrente. Aqui a gente está falando da defasagem da impedância. Então, né, eu quero a impedância total aqui, eu quero que vocês calculem módulo e ângulo. Né? Então, a impedância é negativa porque a reatância capacitiva está para baixo, está na parte negativa do plano imaginário. Né? Então, faço aqui que o ângulo é igual a menos arco tangente desse valor que eu obtive. E isso vai dar 71,2 aqui. Então, o meu Z, né, aqui já está direto em forma polar, né, que é até mais fácil de trabalhar, ele é 1,5K, né, 1,5K ohm, que vem daqui, né, desse primeiro cálculo, e o ângulo é menos 71,2. Então a gente definiu aqui o Z, né, módulo e ângulo. E a última coisa, né, se eu for calcular a corrente, eu já tenho o valor do Z, que é isso aqui, é só dividir 220, que é a tensão, pela impedância. Né, aqui eu escrevi como 1.500, né, por quê? Porque é 1,5K, né, então 1.500.
Então 220 dividido por 1500, ângulo menos 72, 71,2, fica 146 miliampere, né? Ângulo 71,2, agora sim positivo, né? Agora sim positivo, porque a corrente é adiantada, porque eu dividi, né? Mas lá na impedância esse ângulo era negativo, né? E aqui, né, só lembrando, igual o exemplo, né, eu não fiz, mas igual o exemplo, se eu quiser calcular, né, aqui eu calculei a corrente total, né? Lembra, tá até escrito aqui, né, corrente total do circuito. Aqui, como é corrente total, né, eu só fiz o V sobre Z, que é a impedância. Se eu quiser calcular a corrente separada do resistor e do capacitor, só aplicar a lei de Ohm para cada um deles, né? Então, considerando que como a tensão deles é igual, né, é a tensão da fonte, porque está em paralelo, o IC seria a tensão da fonte dividido por XC, né, que é a reatância capacitiva, e o IR seria V dividido por R, igualzinho lá no exemplo do livro, beleza? Bem, era isso daí, pessoal. Essa aula é isso daí, só as fórmulas que mudaram, mas os cálculos estão na mesma pegada. Então, para a próxima aula, né, para a nossa tarefa, opa, que está a data errada, né? Próxima aula, então a tarefa lá para o dia 23, o que eu quero é que vocês resolvam aqui esse nosso circuitinho RC. Isso, nosso circuitinho RC aqui. Então, a fonte é 60 volts, né, 60 Hz a frequência. O capacitor é 470 nano, né, ou seja, 470 vezes 10 a menos 9, certo? E a resistência é 470 ohms, né? Então o R 470 ohms. Beleza, pessoal? Então é isso daí, né? Na próxima aula a gente vai mudar um pouco, vai ir para a parte de eletromagnetismo e indutores, se eu não me engano, eu acho que é isso daqui. Mas se não for também, na próxima aula vocês vão ver. Mas eu acho que vai ser isso daqui mesmo, né? E lembrando que qualquer coisa é só me mandar um e-mail que a gente tira a dúvida. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.